Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Cruzeiro que fora de casa conseguiu aí empatar contra o time do Corinthians, né? Infelizmente o Cruzeiro não conseguiu uma vitória, mas se manteve, independente dos resultados, se manteve aí na primeira colocação. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando desse empate do time do Cruzeiro, dessa permanência na primeira colocação e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Do lado do Cruzeiro também tem muito disso, né? Quando você vem com um embalo tão... Você encara uma equipe com um embalo tão forte como a do Cruzeiro, você começa até a repensar se o empate vale ou se não vale, né? Porque, poxa, do nível de futebol que o Cruzeiro estava jogando, pro Corinthians foi alívio que não conseguiu implementar isso na Neoquímica Arena ontem. E o Dorival fala sobre isso, sobre a questão de estar enfrentando um time que não só é líder, mas que está jogando muito bem. E aí você olha para o elenco, você tem um goleiro que segue jogando sempre muito bem. Aí você tem um Djalma, que vem do Argentino Júnior, que também ele salva um gol ali acho que foi uma cabeçada, né? Mas você vê um cara que é líder, você vê um cara assim metido no jogo. Fabrício Bruno, depois de algum tempo, começou a engrenar assim como aquele jogador pelo qual ele foi contratado. O Memphis foi uma parede, né? Lucas Silva voltando a jogar um futebol também. Aí o Caio Jorge, e é normal a questão do Caio Jorge de repente não ter tantas oportunidades e não jogar tão bem como ele vinha fazendo, que já se começa também a especular a saída, é um nome que já está muito forte no mercado já também, então isso também atrapalha um pouco o trabalho. E eu acho que é a marcação, né, Silas? Você bota um holofote muito grande em cima do cara que você já sabe que é ali que a máquina de gol tá saindo, né? E por outro lado, com todos os problemas, com pouca cobrança, porque quando você tem problema, mas você tá em dia, você pode cobrar. Quando você tem problema e você não tá em dia, você vai cobrar como? Vai cobrar como o Memphis? Não pode cobrar. E ainda com a ausência do Yuri Alberto, que é unanimidade. Ele tá fazendo muita falta. Ô Mari Pereira, e eu acho que assim, a conversa, eu jamais na minha vida vou duvidar da Fiel, tá? Claro. Mas não vai ser só assim, jogando na Neoquímica Arena você garante o resultado de qualquer jeito. Do outro lado tem adversários também que estão se preparando muito bem, né? O Corinthians vai ter que fazer mais também em casa. Exatamente, e isso passa por muita coisa, né? Inclusive mercado. O Corinthians não foi ao mercado, não trouxe jogadores para substituir peças importantes como Memphis, Garro e Yuri principalmente, e aí você baixa a expectativa do que você pode resolver dentro de casa, inclusive. A gente tava brincando aqui, né? Poxa, sai o fulano, bota o Memphis um pouquinho pra frente, recua um pouquinho, joga um pouquinho pro lado esquerdo, um pouquinho pro lado direito. A ausência de peças. O líder continua na ponta. O que aconteceu com o líder da competição? Empatou fora de casa. Porque falaram aqui que ia perder, todo mundo falou, o Corinthians vai perder, ele vai perder. Foi uma derrota, empatar com o Corinthians foi uma derrota. 12-0 na comparação, fulano esse cano, viu? Empatar com o Corinthians foi uma derrota. Nada melhor que um dia após o outro. E olha, era pra vencer, hein? Vocês ganharam? Se aquele cavalo não tira a bola dentro do gol lá, e o Cássio... O Corinthians ele tem o dom de estragar o outro time também, né? O Corinthians jogou. Se jogar contra o Corinthians, ele torna o jogo feio. Ontem o Corinthians valeu o ingresso ontem. Você já viu um cara bom jogar com um cara ruim? O cara fica ruim. Bom, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, 3 primeiros colocados. E a gente começa justamente pelo empate entre Corinthians e Cruzeiro, 0-0. E o reencontro do gigante Cássio com a Arena. Que lindo lá na tabela, bebida. É hoje. Do outro lado, um ídolo encontrado. Depois de 1 ano e 4 meses, Cássio veio pra Arena como adversário. O Cássio é o ídolo do Corinthians, é o maior goleiro que a gente já teve. Ele merece uma estátua lá no busto do Parque São Jorge. Lá no Parque São Jorge, um busto lá. Mas acho que um gol ele vai levar hoje. Pode tomar um gol. Na cerimônia de entrada no gramado, o Corinthians demorou para aparecer e literalmente bateu cabeça logo no primeiro minuto. Charles acertou Gustavo Henrique. O líder chegava com o artilheiro. Caio Jorge fez Hugo Souza trabalhar e furou cara a cara. Memphis respondeu na sequência da falta. A raposa era perigosa. Kaique entortou Charles e cruzou para Christian desperdiçar. O timão voltou ligado. Thales Magno assustou Cássio. Matheus Pereira também experimentou de fora. O 10 corintiano teve a chance de um lado e o 10 cabuloso quase abriu o placar do outro de falta. No fim, o alvinegro foi para cima. Memphis por pouco não fez um golaço. E Gustavo Henrique só não marcou o gol da vitória porque Djalma salvou. Fim de jogo,
0-0. Tudo igual no placar e na fase das equipes. Enquanto o líder Cruzeiro segue sem perder há 3 meses, agora com 16 jogos de invencibilidade, o Corinthians não vence em casa desde maio e mantém o jejum contra equipes do G9 desse Brasileirão. 8 partidas, nenhuma vitória. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou aqui falar sobre posições. E me foi assegurado que isso aconteceria. Com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube os faz, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo. Sem Rodrigo Garro e Martínez suspensos, a pedreira continua para o Corinthians. Sábado enfrenta o Botafogo no Rio. Dorival segue. A gente teve uma conversa interna entre nós jogadores, a gente fez um acordo entre nós que não poderia acontecer novamente como foi o clássico, e foi isso que aconteceu hoje. Eu acho que um ponto fora de casa diante de um grande clube igual é o Corinthians é de extrema importância. Lá na frente ele conta e conta muito. Já o Cruzeiro recebe o Ceará em casa domingo. Aliás, casa é o lugar onde moram as nossas lembranças. E Cássio sabe bem tudo que viveu em Itaquera. Fiquei feliz com receptividade aí, foi tudo legal. Valeu. Foi o grande personagem do jogo, Cássio. No último lance ali, ele, o Vidalba também, o Cruzeiro acabou não jogando uma partida tão boa quanto os últimos jogos do Cruzeiro, mas o Corinthians também se fechou, esperou o adversário, mais posse de bola dos visitantes, mais chances. O Corinthians ficou ali esperando uma bola. O gigante Cássio conseguiu mostrar a sua frieza e a sua boa forma nesse momento. Ronaldão, um alívio, né? Porque é o líder do campeonato, um time muito forte. Mesmo jogando em casa, o Corinthians sabia que tinha uma grande equipe do outro lado. Não, e honrar a camisa ontem. Ontem, com 6 minutos de jogo, o Bidon dando carrinho. Então é isso que o torcedor quer ver, o time pegando, o time marcando, correndo. Ontem ninguém ficou paradinho igual no Clássico. No Clássico ainda saiu barato o resultado. Só que ontem todo mundo entregou. O próprio Memphis também, ontem com dificuldades entre os zagueiros, marcando, não teve espaço. Ontem teve um rodízio para bater no Garro também, que foi o melhor em campo. Para mim o Garro foi o melhor em campo. Uma pena que ele está suspenso para o jogo contra o Botafogo. Tomou o cartão por reclamar porque estava apanhando, é impressionante. E não foi a primeira vez. Contra o São Paulo, o Daronco perseguiu ele também, esse menino que tomou pancada, rodízio de pancada em cima dele. Ontem foi rodízio de pancada, ele tomou cartão por reclamando. Falou, ó, estão me batendo e vocês não estão fazendo nada. Então ontem foi o melhor em campo. E o Corinthians com o Bidu marcando firme. Impressionante o time do Corinthians ontem. Uma defesa constante, errando pouco. Com uma equipe que tem um ataque fulminante que era do Cruzeiro. Foi um grande jogo pro Corinthians porque teve entrega. E é o mínimo que o torcedor espera de vocês aí, viu? É entrega. É isso que tem que fazer. Agora eu vi o treinador do Cruzeiro reclamando do gramado, falando que o gramado era muito bom. Foi isso mesmo? Não tá acostumado, né, com o gramado. Mas com todos esses requisitos do Corinthians aí, quanto que foi o jogo? Era pra ser 2, ó. Quanto foi o jogo? 2-0 pro Corinthians. Você falou tanto do Corinthians. Vocês achincalharam o Corinthians ontem aqui na tabela aqui. Deu 12. Aí, você tá falando que o Garro apanhou o jogo todo. Ei, jogo é jogado. Deixa eu te falar, meu amigo. Pescado, velho. É futebol, não é balé. Futebol tem contato. O gigante Cássio que fez aí. Cássio. É o que a gente espera do Cássio, o gigante ali pegar essa bola. Aí, ó, vocês tiraram com o olho aí. Aí vocês tiraram com o secador. Para, rapaz. Olha lá, ó. Aí, mas o Cici falou a verdade, parece que os caras pressionou. Não, de 4, o Corinthians. O Corinthians jogou muito. Acordou esse time. 0-0. Acordou. 0-0. Que realidade, hein? Que realidade. O líder do campeonato, bebendo. Vocês estão de brincadeira. Vamos ver, vamos ver quem vai pegar o Cruzeiro, o que vai acontecer aí. O Corinthians entrou pra perder de pouco. E o aí Corinthians entrou pra jogar, pra marcar, carrinho do começo ao fim, chegada. É isso aí. Agora a torcida não conseguiu chegar porque 7h30 da noite, parabéns, ó. São Paulo travada pra chegar, ninguém chega lá. Será? Tudo parado, São Paulo. Põe esse jogo pra 9 horas da noite, você não ouviu o que acontece. Explodir. Mas será que foi questão do horário ou porque colocaram um sistema novo ali no estado do Corinthians? Não, tem arena que tem o sistema novo, não vai 20 mil. Sistema novo de facial. Tem time que tem arena nova, tudo também, coloca, não tem 20 mil. 7h30, mas quantos jogos 7h30 aí já teve aí no estado do Corinthians? Já lotou. Não. E aí, pessoal, vocês concordam com tudo que foi falado aí no Sport Center, também no Jogo Aberto? Quem também comentou aí sobre esse empate do time do Cruzeiro foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí desse empate
do Cabuloso. A coisa legal foi a homenagem pro Cássio. O Cássio fez um bom jogo. Mas faltou gol, né? Podia ter sido 2-2, 3-3. Pelo menos isso. O KJ tá fazendo gol. A Bessa perdeu um gol ali, uma furada na... É verdade, uma furada bonita. Vamos ouvir os personagens pra gente falar mais do jogo. Pressão só é pressionado quem tem condições de dar retorno. Não é pressionado aquele que não tenha potencial e qualidades para poder dar retorno dentro do seu trabalho. Por isso eu fico muito satisfeito de ser pressionado em algum instante, em algum momento, mesmo entendendo que talvez se as pessoas conhecessem o nosso dia a dia, aquilo que está sendo feito dentro do clube, talvez não tivessem essa mesma ideia ou essa mesma impressão estando de fora da situação. Eu vou continuar entregando o máximo possível, dentro das minhas condições. Falarem, vão falar sempre, ganhando ou perdendo, nós sempre estaremos expostos. O resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa, vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube os faz, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. Qual a sua análise, André, desse empate? Acho que é um 0-0 que reflete até o que foi o equilíbrio do jogo, concordo com o Leonardo Jardim. Até falei, poderia ser um tropeço do Cruzeiro pensando na perspectiva de tabela, né? A liderança, a sequência que vem emplacando de vitórias, mas jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena é sempre uma missão complicada. E aquilo que o Dorival falou em relação ao jogo do São Paulo, até o termo, né? Energia, que faltou, ontem teve. Acho que esse é um ponto positivo do Corinthians. Acho que houve um time muito mais brigando, uma atuação defensiva importante, como de uma forma geral, mas mesmo da zaga, né? O André Ramalho que fez um jogo interessante, o Garro assim se desdobrando. O Memphis não fica muito isolado muitas vezes? Às vezes fica. Muitas mas vezes. Até vi na questão de energia de entrega muito mais do que foi contra o São Paulo, até porque era difícil ter menos do que apresentou, tanto que foi substituído no intervalo. Não foi um grande jogo, eu tô falando aqui, não é que o Corinthians, produziu demais, longe disso. Mas pensando em tudo que vinha acontecendo, a forma como perdeu para o São Paulo, as dificuldades, o time nem criou tanto, mas exigiu boas defesas do Cássio, com destaque para aquela do Memphis no final da partida. Tem aí tem a outra que ele dá de mão trocada. Até o Cruzeiro produz mais que o Corinthians na primeira etapa, mas o Corinthians termina, acho que até criando boas oportunidades, também tem o cabeceio do Gustavo Henrique, que o Villalba corta em cima da linha. Então, dentro do que vinha apresentando o Corinthians, pensando na entrega, a dificuldade do adversário, acho que subiu um pouco o nível de atuação, acho que de entrega, ainda que não tenha sido uma atuação exuberante. O Cruzeiro até produziu menos, né, do que a gente está acostumado ofensivamente, no primeiro tempo um pouco mais, mas acho que um jogo que as defesas sobressaíram. Eu falei do André Ramalho, do outro lado você pode falar do Villalba, que salva em cima da linha, Fabrício Bruno tremendo, muito bem na zaga, o Kaique também gostei muito do jogo dele na lateral esquerda, defesas do Cássio. O Bruno joga muito. Demais. Anulou, man. E até anular, eu concordo, mas aí foi muito mais de uma carência que tem o elenco do Corinthians, pra mim, que ficou exacerbada nesse jogo. Ausência de ponto de velocidade. O Corinthians teve diversas situações de sair em velocidade pra ter espaço, e aí era o Memphis. Só que assim, o Memphis não é um cara de velocidade, então a recomposição vinha rápida. Então, tanto que o Kaique, o jovem da base que não tem entrado tanto, ontem foi uma das apostas do Dorival nesse jogo. Então, acho que o Corinthians sentiu essa carência do elenco de um atacante de velocidade nesse jogo, mas as defesas sobressaíram, por isso que até pelo equilíbrio e pelas atuações defensivas, acho que o 0-0 ele reflete muito bem o que foi a partida. Diga, Johnny. É o seguinte, Abel, eu acho que olhando para o lado do mandante Corinthians, existem notícias positivas e negativas diante do jogo apresentado ontem. Como citado pelo Donk, o André Ramalho, que vinha muito mal, mostrou o futebol que o fez ser titular em 2024. Fez uma baita partida o André Ramalho ontem. Então acho que isso é um ponto positivo para a torcida do Corinthians já olhar, que já é tão ressabiada, a gente já teve debates aqui sobre os zagueiros do Corinthians, já olhar com mais tranquilidade. Gustavo Henrique e André Ramalho pode funcionar. Agora, a questão negativa a gente estava falando do Arias como o Fluminense
era dependente, e segue um pouco ainda dependente do Arias, o Corinthians depende muito do Yuri Alberto. Mas assim, demais. Isso é péssimo, porque o Memphis não vai ser esse cara, não tem outro jogador no elenco com as mesmas características. Você vai falar do Héctor Hernandes, que nem relacionado tem sido. Então o Corinthians precisa parar de ser tão dependente do Yuri. É muito difícil falar isso, mas precisa criar uma maneira de se jogar com que o Memphis não fique tão espetado sozinho, com que o Garro consiga achar mais Percebi outras isso várias válvulas de vezes no escape. jogo ontem, o Memphis. Mas justamente ontem, desculpa, o Johnny, no jogo de ontem, ele monta um esquema em que ele deixa o Garro e o Memphis um pouco mais à frente, ele traz o Tales fechando de um lado... E o Memphis do outro, e o Bidon, começa assim... Mas assim, o Bidon um pouco mais atrás pela direita, o Memphis e o Garro são jogadores mais avançados. Sim. É uma espécie de um 4-4-2. Para você colocar o Yuri, você tem que tirar alguém que está fechando mais. Essa é a grande questão do Corinthians. Sim. Para os três conseguirem jogar, ou você traz o Yuri para fechar aqui pelo lado, porque ele fisicamente é um jogador que pode fazer isso mais do que o Garro e do que o Memphis, ou você não vai conseguir fazer a marcação, porque Isso o na problema parte do Corinthians... defensiva. É. Mas na parte ofensiva é um absurdo que faz falta. Sim, mas você precisa encontrar um equilíbrio para o time. Então, com o Ramon Dias, era essa a questão. Esse equilíbrio foi encontrado. Então, mas foi encontrado em vários jogos. Foi encontrado no ano passado. Exato, no ano passado, com os três. Esse ano, com os três. Ficou muito difícil manter isso. Agora... tanto que acaba caindo o Ramon Dias. Sim. Ainda com o Yuri lá. Antes da lesão do Yuri. Mas também não tinha o Garro, né? O Corinthians tá sofrendo com lesões ao longo da temporada. O Garro é outro pra mim que faz muita diferença. Meu Deus. Assim, a capacidade criativa cai demais. O é fundamental. Sim. Porque você joga só com uma linha de 3 no meio de campo. Sim. E aí, pessoal, vocês acham que o Cruzeiro deveria ter aproveitado esse momento, né, que o Corinthians está passando e sair com a vitória, né? Sair ali com a vitória com resultado até laxo. O que faltou aí ontem para o time do Cruzeiro sair com a vitória? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aí ao que o pessoal tá comentando aí desse jogo. Verte a bola, tem sempre espaço nas laterais, tem sempre um lateral que está desprotegido. Então, para jogar com os três, ontem, repito, o Dorival abriu mão do sistema do losango no meio de campo. Ele trouxe o Tades para fechar de um lado, o Bidon do outro, com o Charles e o Martins mais por dentro. Mas aí eu te faço uma pergunta, Eugênio, até pelo nome que você citou. E ele equilibrou o jogo a partir disso. Sim, mas ao mesmo tempo ele entrou com... O Carrilho foi reserva ontem, né? Sim. Vem mal, inclusive. Ele não entrou bem. Não entrou bem, só que o Breno Bidon, fechando pela direita, tudo bem. Só que o Breno Bidon, eu queria entender qual é a valência dele, se ele é volante, se ele é meia, porque eu não consigo entender... O Dorival gosta muito do Bidon, mas nas mãos do Dorival eu não consigo ver até agora, nenhum jogo bom do Bidon. Ele fez um golaço contra o Grêmio antes da parada, só que eu não consigo entender a função tática mesmo. Eu sei que você gosta de analisar. Porque ele traz o jogador para diferentes posições, né? E não está sendo efetivo em nenhuma delas. Ontem ele abriu mais pela direita. Exato. Então, assim, é difícil o jogador crescer dentro dessa situação. Cada dia está no lugar. Porque quando você analisa que você tem Martins, 2 volantes de marcação firmes, Martins e Charles, você imagina, o Bidon vai ter mais liberdade para auxiliar até o Garro, não ser o único criativo ali, né? Aí é questão de você tentar buscar um equilíbrio. Né? Se você libera também o Bidon para sair, você está do outro lado enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, um time que fez 10 gols nos últimos 3 jogos e que tem um ataque muito forte. Então, se você pensa só em atacar, você vai desproteger lá atrás e vai acabar perdendo o jogo. Mas foi muito por conta disso, eu imagino, que o Charles foi titular, né? Porque contra o São Paulo isso faltou, né? Sim, e por isso você segura o Bidon um pouco mais. Não vai liberar ele para sair muito. Ele vai ver. E o próprio Tales, que é um jogador que tem potencial de jogar mais no ataque, a maior parte das ações dele foram... Defensivas. Mais atrás aqui fechando. Então, ele buscou, eu acho que foi um movimento... do Dorival, que foi muito criticado pela formação no jogo contra o São Paulo, buscou ser mais seguro defensivamente. Não vou perder o jogo. É isso. Isso é nítido. Eu não posso perder esse jogo. Você citou, é o líder do campeonato e é letal. Foi feito um pacto lá interno, né? Com jogadores, com comissão técnica, diretoria. Esse jogo aqui, a gente, depois da derrota para o São Paulo, a gente não pode correr risco de sair da forma como saiu lá do Morumbi. Então, o time, para isso... não só tem que estar mais ligado no jogo, mas tem que ter também uma formação tática. Essas duas coisas mudaram de sábado para ontem.
a formação tática e a intensidade que o time conseguiu aplicar. E uma coisa está diretamente ligada à outra. Sem dúvidas. Você vai dar mais intensidade quando você está mais coeso, você está mais compacto, você tem mais sustentação defensiva. E aí, por exemplo, você vai depender do Memphis para fazer algumas jogadas que aconteceram no primeiro tempo, especialmente, de velocidade. Ele teve 2 oportunidades de entrar em velocidade nas costas da defesa do Cruzeiro. Não conseguiu lidar com elas. Primeiro, você tem do outro lado o Fabrício Bruno. Que é um zagueiro muito mais alto que ele, muito mais forte, muito mais veloz. Não tinha ninguém perto dele pra tabelar. Ele estava muito isolado. Por isso, porque você tem que... Você pode até ganhar na corrida, mas de campo. É isso, vai então. arrumar o quê? Então ele tem uma bola que ele vai, ele sai até na frente do Fabrício Bruno. Mas Quando não chega dá. na área, o Fabrício Bruno chega, dá licença. Aqui é meu. A outra teve que chegar o outro zagueiro pra tirar. Aí que eu falo a ausência do atacante de velocidade também do Corinthians. Não tem essa característica. Pra botar esse jogador, tem que tirar ou o Garro ou o Memphis, entendeu? Pra não perder a força defensiva no meio de campo. É uma equação difícil. Bem difícil. Ou então, fazer com que esse jogador, no caso do Yuri Alberto, volte mais. No que ele volta, ele não vai estar na frente para receber essa O Yuri Alberto tem velocidade, o Yuri Alberto recompõe defensivamente muito bem, e o Yuri Alberto tem faro de gol, é matador. Só que você por isso a dependência. como fez ontem o Thales, fechando no lado do campo aqui, para você chegar na frente numa bola dessa de contra-ataque é muito mais difícil. É muito mais difícil, mas a qualidade nem se compara, né? Não tem jeito. Não digo que é a solução, mas o mais próximo para o Corinthians ter 2 linhas de 4 mais equilibradas, pensando, seria com 2 jogadores de lado e o Garro ajudando a recompor por dentro. Ainda não acho que é o cenário ideal, mas é você tentar uma alternativa dentro dessa equação. Eu tenho sentido, inclusive, o Garro nesse retorno, ontem também, ajudando mais defensivamente também. E essa bola que o Vidalba salvou e no até final? puxando o contra-ataque, dando pique na... Tanto que ele até briga um lance, e com razão, que foi lateral, também não é nada que vai mudar o jogo, que ele reclama que foi um lateral pro Corinthians que foi invertido, que tá até uma checagem de possível pênalti que não teve. Sim. Cara, ele dando um pique pra puxar contra-ataque aos 40 e tantos do segundo tempo. Assim, mais do que a referência técnica, eu acho que até em algum momento um passe ou outro errado, que é normal, mas o Garro ontem, assim, correu muito. Então, assim, mais do que o elogio técnico, a gente fala muito do Yuri Alberto, mas eu vejo a importância do Garro equivalente a do Yuri Alberto no time do Corinthians. Também acho. O Alberto quando ele não aquela... não tem é muito pouca capacidade criativa. Aquela bola do Villalba, né? finalzinho do Villalba salva quase que em cima da linha ali, né? O Cruzeiro completou 5 jogos no Brasileiro, tem um jogo também da Sul-Americana. Gostei que o caderno tá aí, fazia tempo que você não tava. 5 jogos sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro, em sequência. Isso não é... A última vez que aconteceu foi lá nos anos 70. Olha só. Então é força da defesa do Cruzeiro também. Sim. Claro. Né? Exato. Fase boa do Cássio. Cruzeiro. Porque num jogo que ele teve dificuldade para fazer gol, coisa que ele vinha fazendo muito, mas ele também lá atrás soube segurar a onda. Quando o Corinthians subiu, finalzinho do jogo, ele foi uma pressãozinha do Corinthians. Ele conseguiu se sustentar bem lá atrás, inclusive quando a bola passou pelo Cássio, estava lá o Vidalba, que outro dia fez gol, salvando lá atrás. Vou entregar, Ontem Abel. fez um gol ele, o Ontem, Vidalba. Exato. Aquela bola vale um gol. Assisti o jogo ao lado do Fábio Santos. Ele deu uma comemoradinha, assim, eu acho que ele viu a bola lá dentro, mas o Villalba foi mais rápido. Gustavo Henrique viu aquela bola? Gustavo Henrique. Então você falou que o Fábio Santos, ex-jogador do Corinthians, ontem como um torcedor, comemorou um quase gol. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam aí de tudo que foi falado? Né? O Cruzeiro que ontem empatou, o Vidalba tá se mostrando que é um jogador essencial aí para esse time do Cruzeiro, onde salvou um gol em cima da linha, praticamente deu a vitória, deu o empate aí pro time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não perdeu, ainda conseguiu um ponto fora de casa. A gente sabe da dificuldade, mesmo enfrentando um time que nem o Corinthians, mesmo o Corinthians estando, né, na dificuldade, a gente sabe que não é fácil vencer os caras lá em Itaquera, mas o Cruzeiro foi lá e conseguiu um empate, né? Muito bom aí, não perdeu, é um sinônimo muito bom aí, né? O Cruzeiro quando não ganha, empata, dificilmente está perdendo, né? Tem alguma sequência que não perde. E isso ajuda ainda mais o time do Cruzeiro a se consolidar aí na primeira colocação, né? Lembrando que o Cruzeiro agora vai voltar a campo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Voltar a campo agora no domingo contra o time do Ceará, né? Vai ter essa semana aí, esse restinho de semana aí de treinos, e domingo encara o time do Ceará em Minas, né? Para já se preparar para quarta-feira para o primeiro jogo, o jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil contra o CRB. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse partido de ontem? O que é que faltou ali? Qual detalhe faltou para o Cruzeiro
sair com a vitória, né, contra esse time do Corinthians. Mas o Cruzeiro, independente, continuou na primeira colocação, 34 pontos, 1 ponto à frente do segundo colocado, e agora enfrenta o Ceará em casa, né? O Cruzeiro vai jogar em casa, enfrentando o time do Ceará. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!